Olá, tudo bem? Eu sou o Gledson do site inovar.net e neste vídeo eu vou apresentar a parte de relatórios da planilha Fluxo de Caixa na sua versão 4.1. Estamos na tela inicial e aqui você já tem diversas informações que lhe ajudam no gerenciamento de seu negócio. Nós temos o saldo atual, informação de contas atrasadas, recebimentos atrasados, pagamentos, os próximos pagamentos, ou seja, aquilo que você tem para pagar nos próximos 30 dias. E por último, os recebimentos que você tem nos próximos 30 dias. Na parte inferior, eu tenho um gráfico que mostra as minhas entradas em azul, as saídas em laranja, e essa lista verde aqui é o saldo durante o ano. Você tem como acompanhar por aqui o saldo mês a mês. Na parte de baixo eu tenho apenas um gráfico que mostra apenas o comportamento do saldo. Se eu quiser ver nessa parte aqui de baixo dos gráficos informações de outros anos, eu clico aqui neste botão alterar ano do gráfico, digito o ano que eu desejo. Aqui eu já tenho uma prévia das informações que são exibidas lá. Se eu vier na tela inicial, eu tenho o gráfico referente ao ano de 2015. Aqui é o relatório de impressão. Esse relatório é muito eficiente e simples de utilizar. E ele lhe dá uma abrangência enorme. Você pode, para gerar esse relatório, você só precisa digitar a data inicial, a data final, e dentro dessas duas datas a sua movimentação é exibida na planilha. Ele já me dá a informação de que a abrangência das datas que eu escolhi é de 365 dias e a periodicidade é de 30,41 dias, ou seja, dessa primeira informação para essa, eu tenho uma periodicidade de 30 dias aproximadamente. Se eu quiser de um único mês, eu digito a data inicial e a data final. Pronto, o gráfico é gerado dentro dessa abrangência, que agora é de 30 dias, e a periodicidade é de 2,5 dias. Se eu quiser de 3 meses, eu vou colocar no dia 30/3. Pronto. A abrangência agora é de 89 dias. Vou botar dia 31/3. 90 dias. Aqui nessa parte inferior, ele me dá a informação de todas as entradas do período selecionado, no caso destes 90 dias, as saídas do período, as perdas do período e o saldo atual. Esse saldo atual, você pode observar que se eu colocar, por exemplo, 31/12, é o saldo atual gerado em toda a sua movimentação, não o saldo deste período. Na parte inferior, eu tenho um gráfico que exibe algumas informações da minha visão histórica geral, desde a sua primeira movimentação realizada na planilha até a última registrada na planilha como realizado. Isso me dá uma abrangência. Esse relatório, você na parte inferior não precisa mexer em nada nele. Ele é 100% automático. A sua data inicial, ou seja, a sua primeira movimentação, está registrada no dia 1/1/2015 e a última está registrada no dia 15/7/2016. Isso lhe dá 561 dias. E nessa parte do gráfico eu tenho as entradas, as saídas e as perdas dentro desse período. Agora estamos na guia de outros relatórios. E o primeiro relatório que eu vou lhe mostrar é o fluxo de caixa por 12 períodos. Ele é por 12 períodos porque você pode definir a periodicidade. Você tem 3 parâmetros que podem ser utilizados nesse relatório: a data inicial,
o status, se está como realizado ou não realizado, ou mesmo perdido. Vou voltar para realizado. E a periodicidade, que no caso eu coloquei 3, significa 3 dias. Se eu colocar 30, eu tenho aí o relatório de praticamente um ano inteiro, que ele vai do dia 1/1 de 2015, que é a data que eu defini aqui, até o dia 27/12 de 2015. Ou seja, eu tenho como verificar diversos períodos. E se eu colocar, por exemplo, aqui 30,1, ele vai até o dia 28/12. Eu tenho como realizar diversas personalizações nesse relatório e observar o que ocorre dentro desse período. Eu vou colocar agora dia 1/1 de 2016. Não tenho nada como perdido, como não realizado eu tenho essa movimentação e como realizado eu tenho essa outra. O próximo relatório é o fluxo de caixa previsto por 12 períodos. É semelhante ao que eu acabei de exibir, mas ele funciona com 2 parâmetros. Você digita a data inicial, define uma periodicidade em dias, 10 dias, 10,5 dias, fica a seu critério definir a periodicidade, e ele vai pegar toda a sua movimentação realizada mais a sua movimentação prevista, vai fundir as duas e exibir um caixa amplo com aquilo que ocorreu com o que está para ocorrer. E você tem como verificar aqui nessa parte de baixo os valores, nessa outra parte o gráfico que exibe essas informações de forma visual. Todos os relatórios que eu estou exibindo, se você quiser imprimir, você pode utilizar as teclas de atalho Ctrl P ou simplesmente clicar no botão imprimir relatório, que ele já vai gerar o relatório pronto para ser impresso. Vou voltar na guia outros relatórios e vou verificar o saldo das contas. As contas podem ser personalizadas, você pode ver como personalizar no vídeo de ajustes. E aqui no saldo das contas eu tenho o nome da conta, o saldo atual da conta. Nesta coluna aqui eu tenho os valores não pagos, ou seja, tudo que eu tenho registrado vinculado a esta conta, mas que ele está marcado como não pago. Isso aí se inclui as contas vencidas e as contas a vencer. E aqui os valores não recebidos. Se eu tiver registrado alguma informação na planilha e ela não estiver marcada como realizado, ou seja, que eu não recebi de fato, esses valores serão exibidos aqui. E aqui eu tenho o saldo geral da conta, a informação de quanto eu tenho nesta conta. Aliás, em todas as contas. Nessa parte inferior de aviso de saldos, eu posso criar uma informação visual. Por exemplo, se eu marcar aqui R$2.000, todas as contas que estiverem abaixo de R$2.000, aliás, acima de R$2.000, ficarão verde. Vou colocar, por exemplo, R$1.500. Você pode observar que o fundo de caixa está acima, está verde, e essa daqui está abaixo dos R$1.500, mas também está acima dessa informação visual de que o valor está abaixo. Se eu colocar, por exemplo, aqui R$1.400, a conta que estava branca agora ficou dessa cor mais escura, porque eu já vejo visualmente que ela está abaixo do que eu especifiquei no meu quadro de avisos. Voltando para os outros relatórios, eu vou mostrar agora o caixa diário. Esse é um relatório bem simples de ser gerado e muito interessante. Você só precisa digitar uma data inicial.
por exemplo, 1/1 de 2016. As outras datas são geradas sequencialmente e aqui você tem no caixa realizado tudo que entrou, tudo que saiu, o caixa do dia e o saldo realizado, no caso acumulado até aquele período, até no caso no dia 1/1. Isso em todos os dias que são sequentes a essa data inicial que você gerou. Se eu colocar, por exemplo, 1/2, ele vai pegar as informações a partir do dia 1/2 e gerar o relatório, tanto no caixa realizado como no caixa a realizar. Esse caixa a realizar são informações financeiras registradas na planilha, mas que ainda não estão marcadas como pagas, ou seja, não realizado. Tanto as contas a receber como as contas a pagar, o caixa diário previsto no caso, porque aqui estou analisando o caixa a realizar, e o saldo previsto. Nesta outra coluna eu tenho a informação do caixa previsto, no caso ele vai pegar as informações do caixa realizado, do caixa a realizar e fará a conta e me dará o resultado. Por exemplo, o meu caixa previsto para o dia 1/2 de 2016 é de R$ 763. Já o caixa previsto para o dia 4/2 é de 237. E por último eu tenho aqui um resumo básico de algumas informações do período. O saldo realizado até a data 1/2, que é a data que eu escolhi, que é de 763. Saldo realizado até a data 2/3 de 2016, que é a última data que o relatório abrangeu, que é este saldo aqui. As contas a receber no período são 0 e as contas a pagar no período é de 1.450. Se eu quiser imprimir o relatório, basta eu clicar no botão e o relatório já está todo pronto para ser impresso. Voltando nos outros relatórios, eu vou mostrar agora o extrato. Esse extrato serve para você pesquisar uma conta específica. Se eu não definir nenhum parâmetro e clicar em gerar extrato, ele me dá a informação de que o extrato foi gerado com sucesso e todas as informações do banco de dados são carregadas aqui. Mas se eu quiser ver uma coisa específica, por exemplo, eu vou colocar aqui número 56, o número do documento 56. Quando eu clico em gerar extrato, ele busca apenas o documento que eu registrei aqui. Vou limpar. Se eu quiser ver data de vencimento no dia 1/1, vou clicar em gerar extrato. Naquele dia, as contas que eu tenho para vencer são essas, inclusive ela já está paga. Olha aqui a data de pagamento. E eu posso inclusive combinar relatórios. Por exemplo, eu vou escolher aqui tudo que está registrado na minha conta fundo de caixa. Eu tenho 3 informações, mas eu quero, além da fundo de caixa, eu quero os que têm vencimento no dia 10/3. O extrato foi refinado e eu tenho essa informação bem filtrada na parte inferior. Eu tenho como utilizar todos esses parâmetros para filtrar. Se eu quiser imprimir, clico no botão imprimir. Clico no botão imprimir, vou visualizar. Deixa eu gerar um extrato amplo. Vou clicar em imprimir. Peço para imprimir somente a seleção. Quando eu visualizo, está todas as informações aqui, organizadas e prontas para ser impressa. Outro relatório bem interessante é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Eu tenho 2 parâmetros que eu posso utilizar. O ano, que eu posso digitar aqui. Por exemplo, se eu botar 2015, der Enter, ele vai buscar e trazer as informações daquele ano. E o outro parâmetro
é o centro de custos, que aí eu posso verificar como andam as finanças de vários departamentos ou mesmo lojas ou negócios que eu possuir. Vou voltar para o ano 2016, apertar Enter e o relatório é gerado automaticamente. Essa DRE é totalmente personalizável. Ela funciona da seguinte forma: se eu quiser, eu tenho aqui 3 grupos de contas que estão cadastradas no meu plano de contas. Se você quiser ver como alterar isso, assista o vídeo de ajustes. Eu venho aqui, eu posso personalizar e escolher o que eu quero. Por exemplo, aporte de capital, investimentos, vendas. Ou seja, eu posso personalizar o meu plano de contas e trazer para cá as informações que eu quero e na ordem que eu quero neste relatório. Digamos, eu tenho lá registrado 3 categorias de entrada de dinheiro. Digamos que eu tenha 4 e queira adicionar mais uma. Para isso, eu venho no Excel na aba Revisão, clico em Desproteger planilha. Assim eu posso alterar toda a estrutura, inclusive modificar fórmulas e funções. Por isso eu recomendo que você utilize a planilha protegida para evitar de você causar algum mau funcionamento, mesmo que de forma acidental. Clica na última célula, aperta a tecla Tab e um novo campo é gerado para que você escolha uma nova categoria. Vou escolher aqui, por exemplo, operacionais. Só que na conta operacionais só está registrado despesas nela. Por isso que essa informação não veio para cá. Essa parte de cima ela só está ligada à parte de receitas. Se eu registrar uma entrada financeira nessa parte operacional, ela seria exibida aqui. Como eu não registrei, ela não aparece. Aparece apenas aqui embaixo. Agora eu vou explicar como remover algo que você não queira nessa planilha, nesta DRE. Com a planilha desprotegida, ou seja, clicando-se em revisão e desproteger planilha, você clica com o botão direito, aponta para excluir e manda excluir linha da tabela. Pronto, aquela parte que eu não queria mais saiu do meu relatório. E o mesmo ocorre para as despesas e custos. Eu posso personalizar em 3 grandes grupos: receitas, despesas e custos. Eu terminei de fazer as minhas alterações. Eu clico em revisão, proteger planilha, a senha é opcional e eu clico em OK. Dessa forma, se eu quiser alterar alguma informação aqui, eu consigo. Mas se eu tentar alterar, por exemplo, apagar 750, o Excel não permite, porque ela já está protegida. Isso evita de você causar um mau funcionamento na planilha. Aqui na parte de baixo eu tenho as despesas e os custos que funcionam da mesma forma. Você pode modificar, adicionar ou remover informações da forma como desejar. E na parte final eu tenho o lucro líquido do exercício, que mostra se eu tive prejuízo ou lucro dentro deste período, no caso do ano 2016, no centro de custos loja matriz. Se eu quiser imprimir este relatório, eu clico no botão imprimir relatório e ele já está pronto para ser impresso. Aqui em outros relatórios eu vou mostrar agora o relatório de cliente. Esse relatório é bem simples, você só precisa digitar o código, apertar a tecla Enter e o relatório é gerado. No caso, para o cliente Gledson Leitão, eu tenho 10.400 de entradas, R$1.000 de saídas, R$0 de perda, ou seja, ele não me deu nenhum prejuízo. E em quantos porcentos os 10.400 correspondem do total de entradas registradas no sistema? No caso, corresponde a 74%.
Aqui eu tenho o nome dele, a data de cadastro, se é pessoa física ou jurídica e o status dele que está como bloqueado. Se eu botar um outro cliente aqui, as informações daquele cliente são carregadas. Aqui na parte inferior eu tenho como visualizar mês a mês as entradas, as saídas e as perdas. E eu só preciso digitar o ano que eu quero ver essas informações. E elas são carregadas automaticamente. Aqui eu tenho uma movimentação de entradas, saídas e perdas, só que num gráfico de barras horizontal. Aqui no cliente Camila Lucena eu tenho R$750 de entrada, que corresponde a 5% de toda a movimentação do sistema. Se eu digitar código 1, eu tenho que o cliente Gledson Leitão, a movimentação dele corresponde a 43% de toda a movimentação do sistema. Se eu quiser imprimir este relatório, eu clico no botão de imprimir e ele já está pronto para ser impresso. Aqui em outros relatórios, eu tenho um relatório bem interessante que é o de contas atrasadas. Eu clico no botão gerar relatório e ele vai buscar fazer a leitura de toda a minha planilha e trazer as informações das contas que eu tenho atrasadas, tanto as contas atrasadas a receber como as contas atrasadas a pagar. Ele me dá a informação de que o relatório foi gerado e ele já está pronto para ser analisado ou mesmo impresso. Ele já faz a soma e me diz que eu tenho R$1.900 de contas atrasadas a pagar e eu não tenho nenhuma conta atrasada a receber. Clicando no botão imprimir relatório, você clica no botão de imprimir relatório, pede para imprimir a seleção, visualiza as informações, se estiver de acordo, só é imprimir. Ele também é exibido, configurado e pronto para ser impresso de forma organizada. Bem, é isso. A planilha está em constante atualização e em breve eu vou ter outros relatórios para mostrar para vocês. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, clique em créditos e ajuda e usando o link de sugestões, você direto no site tem um formulário, você vai direto para o site, preenche um formulário e a sua sugestão fica armazenada para ser implantada em um futuro próximo. Qualquer dúvida ou sugestão, você visita o site www.inovar.net. Lá você vai encontrar essa e outras planilhas. Até mais!